Louvado seja o nome santo e poderoso do nosso Deus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia hoje na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 18. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 15 até o 18. Amém? Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não se veem são eternas. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te oferecemos este culto em ação de graças por todas as respostas de oração neste lugar, especialmente pelas respostas de oração que o Senhor tem concedido ao seu servo, o pastor Malta. E eu te louvo por isso, Senhor, por esse ministério abençoado do teu servo, que está ali permanentemente na torre de vigia, clamando e aguardando as respostas do Senhor à sua queixa. Pai querido, nós louvamos o teu santo nome nesta noite e rogamos a ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração, que o Senhor venha falar com cada um de nós e nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu creio muito naquele encontro que o Senhor marca com cada um de nós. Muitas vezes você nem tinha planejado vir aqui, mas o Senhor de repente tocou o seu coração e fez com que você chegasse. Eu tenho certeza que o Senhor há de falar de um modo especial ao nosso coração. Eu queria começar a mensagem de hoje com uma pergunta: por que cremos e ainda assim sofremos? Fica com essa pergunta aí no seu coração e deixa que o Espírito ministre a cada um de nós. Crer no Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador não nos isenta de passar pelas aflições, mas nos fortalece para atravessarmos águas turbulentas, desertos abrasadores, estreitos estreitíssimos, sempre que houver um propósito da parte de Deus para que os enfrentemos. Nos momentos de grande aflição é sempre proveitoso nós olharmos para o passado, olharmos para a Bíblia Sagrada, e uma das coisas encantadoras da palavra de Deus é que nada é escondido. Até aquelas falhas, aqueles momentos de fraqueza dos grandes servos de Deus do passado, essas coisas são reveladas na palavra de Deus, para que nós também sejamos encorajados a enfrentar as nossas próprias fraquezas e inclinações, confiando no Deus vivo e sair delas mais do que vencedores. Tem um texto da palavra que eu gosto de uma maneira especial, que é a travessia de Jacó no Val de Jaboque. E naquela travessia, naquele momento crucial na vida daquele servo de Deus, ele saiu daquela travessia contundido. Ele saiu manquejando da coxa, naquele encontro tremendo com o Senhor.
E muitas vezes, nas nossas lutas pessoais, nós saímos contundidos, nós saímos feridos, mas saímos inteiros, interiormente, por causa da fé do Senhor Jesus. A prova da verdadeira fé não vem através de condecorações ou aplausos, mas de escoriações, de marcas. E essas marcas, elas são memoriais daquilo que vivemos. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele diz que carregava no seu corpo as marcas de Cristo. O verdadeiro servo de Deus, aquele servo fiel que anda na presença do Senhor, ele passa por dificuldades, ele tem no corpo as marcas de Cristo pelas dificuldades que ele tem passado, mas ele não desiste de Deus. O apóstolo Paulo é um dos grandes campeões da fé perseverante. E nós precisamos olhar para a vida daquele apóstolo e a vida de tantos outros servos de Deus do passado, para com eles aprendermos a andar em fidelidade ao Senhor. Paulo possuía o dom da fé e manifestava a atitude condizente com aquele dom. Todo o capítulo 4 desta epístola fala das lutas enfrentadas pelo apóstolo em seu ministério, bem como do seu reconhecimento de ser ele um vaso frágil na presença de Deus, cujo poder e a força vinham exclusivamente de Deus. E hoje a gente sente falta de crentes fortes, crentes que se fortalecem em Deus, crentes que não são murmuradores. Nós sentimos falta disso. E nós precisamos aprender a olhar para esses servos de Deus e aprender a andar em fidelidade e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Os versículos lidos trazem luz ao nosso entendimento, revelando o propósito, efeito e desígnio das aflições. A gente tem dito aqui algumas vezes que o Senhor, ele tem caminhos estranhos e incompreensíveis para nós, limitados mortais. Eu estava conversando há pouco com um servo de Deus, e falando sobre isso, eu dizia: olha, sua mãe é uma serva de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher fiel, e perdeu a função renal, faz hemodiálise, mas essa mulher é uma mulher de fé, está ali confessando diuturnamente a presença do Senhor na sua vida. Hoje eu ouvi um outro testemunho de um servo de Deus. Esse servo de Deus casou-se pela segunda vez, depois de ter ficado viúvo, ainda não era um servo, e casou-se com essa mulher. Ele se converteu, ela não se converteu, e ela o assassinou. Como entender isso? Como entender um servo de Deus que anda em fidelidade passar por um estreito desses? Mas nós estamos sujeitos a isso. Nós vivemos no mundo caído e estamos sujeitos a essas coisas. Por sua misericórdia, o Senhor permite que, através de sua santa palavra, nós possamos aqui e acolá entender alguns desses estranhos caminhos. E se nós juntarmos Isaías 55, 8 e 9 com Jeremias 29 e 21, fica assim o texto, presta atenção. Nós vamos perceber aqui uma grande revelação neste sentido, e vamos ver o que eles dizem juntos. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Amém. Que palavra linda da parte do Senhor,
através desses dois profetas. O sofrimento revela não apenas a fraqueza humana, mas a glória e o poder de Deus manifestos em nossa vida. As provas pelas quais passamos imprimem autenticidade ao nosso testemunho. Eu ouvi um testemunho interessante. Conta-se que um jovem e empolgado pastor, recém-saído do seminário, pregou um belo e eloquente sermão, todo dentro das regras da boa hermenêutica, e ele pregou aquele sermão todo arrumadinho, mas não impactou os ouvintes. E na sua audiência estava um velho e experiente pastor, ouvindo atentamente aquele sermão. E ao ser indagado sobre o que achara do sermão, o que é que ele achava que faltava no sermão do jovem pastor, o velho pastor respondeu: o que faltou ao sermão só aparecerá depois que o coração desse jovem pastor for quebrantado. Depois que ele passar pelo deserto da prova, então terá uma mensagem digna de ser ouvida. Amém? Diz que os grandes desertos produzem grandes adoradores. Todos os homens de deserto foram homens de altares. Amém? Então, queridos, há um batismo de fogo pelo qual todo crente fiel passa, mais cedo ou mais tarde. O Senhor nos batizou com o Espírito Santo para podermos suportar o batismo de fogo com o qual Ele mesmo nos batiza. João Batista batizou com água, mas o Senhor batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quando oramos, entregamos uma causa, uma demanda ao Senhor, nunca imaginamos os caminhos usados por Ele para nos dar o fim que desejamos. Nós oramos, entregamos: Senhor, resolve isso para mim. Pai, tem misericórdia dessa situação. Converte meu marido, converte minha esposa, traz meu filho de volta. E a gente nunca imagina os caminhos usados por Deus para que aquele filho se converta, para que aquele marido se converta. Muitas vezes, no meio desse caminho, tem uma tormenta, tem um acidente, tem uma perda, tem uma situação inusitada, para que a glória de Deus se manifeste. Porque o Senhor sabe de que material é feito o nosso coração, o coração daquele ente querido que precisa ser alcançado. De repente, esse reboliço pelo qual você está passando hoje faz parte da grande resposta de Deus ao seu pedido de oração. Já parou para pensar nisso? Às vezes você diz assim: Senhor, eu orei tanto, e parece que depois que eu comecei a orar, as coisas pioraram. Se aquiete, é Jesus trabalhando. Deixa Jesus trabalhar na situação. A obra não foi terminada ainda. E o Senhor, Ele nunca demora, Ele capricha naquilo que Ele tem para nós. Toda grande arrumação demanda uma grande desarrumação. Não dá para arrumar sem desarrumar. Nesses dias, nós estamos envolvidos com uma grande faxina na casa. Eu nunca pensei que tinha tanta coisa imprestável guardada dentro de casa, coisas que estão ali que a gente não usa, que não serve para nada, e a gente foi tirando e foi tirando e foi tirando. A casa chega a estar leve, mas para aquela arrumação, para que aquela arrumação fosse feita, uma grande desarrumação precisou ser feita. Amém? Então, o texto lido, eu queria que você deixasse ele aberto. O texto lido nos dá uma visão do sofrimento enfrentado por Paulo, e nos mostra que Paulo tinha 3 certezas com relação ao sofrimento. Em primeiro lugar, ele estava certo de que Deus seria glorificado por meio do seu sofrimento. Ele diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Nós insistimos neste lugar em implantar nesse lugar a cultura da ação de graças. Seja grato a Deus.
Mesmo que você não esteja enxergando nada de bom na situação, você é servo, você é serva, você orou, você clamou, Deus está trabalhando. Então agradeça. Deus, eu não estou vendo nada, muito pelo contrário, eu estou vendo a coisa mais difícil do que estava no começo. Mas eu orei e eu não estou orando para uma parede, eu estou orando para um Deus vivo, um Deus presente que interage, que interfere, e esse Deus está agindo a meu favor, e eu já estou glorificando o seu nome, e eu já estou te agradecendo por tudo. Amém. Este versículo é paralelo a Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. É difícil a gente entender isso, sobretudo num tempo em que as pessoas procuram fugir do sofrimento. Nem eu estou aqui fazendo apologia ao sofrimento e dizendo que o sofrimento é bom e agradável, mas é necessário. Quando Deus permite, o Senhor permite com um fim proveitoso para nós. Aprendemos aqui que nenhum sofrimento é desperdiçado. Deus usa a nossa dor para ministrar a nós e a outros, e também para glorificar seu nome. E de que forma é glorificado? Deus é glorificado em nossas aflições, ao nos conceder a graça abundante de que precisamos para manter a fé, a alegria e a força para atravessar essas aflições. Veja o que o Senhor declara nos versículos 7 a 9 deste mesmo capítulo. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa é a postura do servo de Deus. Segunda certeza do apóstolo Paulo no texto lido: ele estava certo de que as suas tribulações cooperariam para o seu bem, versículos 16 e 17. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém? Então o grande lema de Paulo, bem como o seu testemunho de fé, era: não desanimamos. Não desanime. Deus está no controle. O Senhor vai à sua frente como um poderoso guerreiro e fará grandes coisas. Você será surpreendido com aquilo que Deus fará nessa situação que tem sido colocada diante dele e na presença do Senhor. Paulo sabia em quem cria. Quem importa se o ser exterior, o corpo físico, se deteriora, quando o ser interior, que é o espírito, experimenta uma renovação diária. Nosso corpo adoece, nosso corpo envelhece, nosso corpo morre, mas enquanto isso, o nosso espírito vai se renovando de dia em dia, porque nós não nascemos para armar tenda nessa terra, nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, estamos caminhando para a pátria celestial, nós temos tempo de validade nessa terra e nós não podemos ficar com o nosso olhar preso nas coisas temporais, nas coisas materiais. Paulo não sugere aqui um desleixo com o corpo físico, visto que o corpo é santuário do Espírito Santo. Ele apenas traz à lume a realidade da degeneração física pelo passar dos anos. Contudo, há um ganho eterno nesse processo todo. O nosso espírito recriado por Deus vai se renovando de dia em dia. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo nesse texto, como em todos os textos dele, nos ajuda aqui a ajustar o foco de nossa visão. Ele chama a tribulação do presente de leve e momentânea.
Você diz assim: como leve e momentânea? Faz 10, 15, 20, 30, 40 anos que eu estou passando por essa dificuldade. Como é que o apóstolo Paulo fala de leve e momentânea? Em comparação com a glória por vir, ela produzirá para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. O que é 20, 30, 40, 50, 80, 90 anos sobre a terra, se você tem a eternidade para desfrutar da presença de Deus? Amém? O salmista, no Salmo 119, versículos 67 e 71, diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A aflição é chamada de megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Muitas vezes o Senhor nos chama por amor, o Senhor, Ele vai chamando a gente amorosamente, mas muitas vezes é preciso que a gente passe por tantos estreitos para que a gente enxergue que o caminho é Jesus. O caminho é a presença de Deus, né? Então muitas vezes a gente passa por enfermidades na família, por perdas graves, para poder a gente se achegar ao Senhor verdadeiramente. Somos chamados pelo amor e pela dor. Cabe a nós escolher a maneira de nos achegar a Ele. E finalmente, terceiro lugar, Paulo estava certo de que o mundo invisível era o verdadeiramente real. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Amém. Então os grandes homens e mulheres de fé de Hebreus 11 chegaram aonde chegaram porque viram o invisível, porque creram no impossível, ouviram o inaudível. Eles tiveram a visão espiritual de que o Senhor estava no controle. Embora tudo parecesse absolutamente perdido, aqueles homens que ocupam a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, capítulo 11 do livro de Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. E eu queria estimular a igreja a ler todo o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, para que a sua fé seja turbinada e o nome do Senhor seja glorificado. As coisas deste mundo nos parecem tão reais porque podemos vê-las, senti-las e tocá-las, mas são todas temporais, estão fadadas a desaparecer. Tudo vem com um prazo de validade, até o nosso corpo físico. Somente as coisas invisíveis aos nossos olhos humanos permanecerão eternamente, porque são espirituais. Como podemos olhar para o que é invisível? Pela fé, ao ler a palavra de Deus, a crer em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Nunca vimos Cristo nem o céu, mas cremos que são reais, pois a palavra de Deus assim afirma. Deus tem um futuro glorioso para seus filhos que o amam e creem nele, por isso continue andando e crendo. Alguém já disse: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga o seu problema que você tem um grande Deus. Amém. O que é que a gente aprende aqui? Em primeiro lugar, servimos a um Deus vivo, que tem caminhos estranhos e incompreensíveis para nós limitados mortais. Basta nós sabermos que Ele está agindo do seu modo e no seu tempo. Não adianta tentar quebrar a cabeça tentando decifrar os mistérios de Deus, que só compreenderemos na eternidade. Só vamos saber aquilo que Ele deseja que saibamos. O mais é teste de fé, é você crer simplesmente e dizer: Deus está agindo, o Senhor está trabalhando. Como é que eu sei disso? O livro de Isaías nos diz que o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele espera. Palavra de Deus. Se é palavra de Deus, creia nisso, porque a glória de Deus há de se manifestar na sua vida. Segundo lugar, se você está passando por alguma dificuldade, entregou a sua causa a Ele, prepare-se para o rebuliço.
Que Ele vai agir, vai. Só não nos compete saber como. O tempo e o modo são de Deus, não nossos. Terceiro lugar, esteja certo como Paulo de que Deus vai ser glorificado nesse processo. Nenhum sofrimento é desperdiçado por Ele. Deus aproveita tudo, recicla tudo. Amém? Amém. Quarto lugar, esteja certo como Paulo de que as suas aflições cooperarão para o seu bem. Por isso não desanime, só creia. Seu Deus sabe trabalhar. Quinto lugar, esteja certo como Paulo que o mundo invisível é real. Por isso use a lente da fé para minimizar a sua miopia espiritual e maximizar a sua visão do mundo invisível. Em sexto e último lugar, esteja também certo como Paulo de que a fé não nos isenta de passar pelo sofrimento, mas nos fortalece e prepara para passarmos por ele e sairmos vitoriosos. Nós somos chamados para a vitória, vocacionados para a vitória. Creia nisso e o Senhor manifestará a sua glória nessa situação que você está vivendo, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.